Estamos vivendo uma corrida armamentista das IAs, em que países estão competindo para ver quem chega primeiro em uma AGI. E aí quem chegasse lá primeiro iria, quem sabe, conseguir dominar o mundo. Ou pelo menos é isso que alguns querem que você acredite. E para ver que isso aqui é uma mentira, basta lembrar que uma AGI nada mais é do que uma inteligência artificial geral. E geral aqui quer dizer que essas máquinas são capazes de fazer muita coisa. São capazes de fazer absolutamente tudo, assim como um ser humano faria. Tipo, tudo mesmo. Inclusive, lavar uma pilha de louça. E o que é, digamos, mais curioso é que tem gente que diz que nós vamos atingir uma AGI simplesmente pegando o ChatGPT, deixando ele maior e mais potente. Porém, o que é o ChatGPT senão um simples grande modelo de linguagem? Talvez não tão simples assim. Ele é realmente impressionante, mas ele ainda assim continua sendo apenas um tipo, uma arquitetura de IA. E isso tem suas limitações. Se a gente pegar o ChatGPT, o Gemini e simplesmente deixar cada um deles maiores e, além disso, mais potentes, aquele objetivo de se tornar uma AGI vai ser algo muito difícil para esses competidores conseguirem alcançar. Eles não vão conseguir. Para entender isso, olhe para essa lista. Essa aqui nada mais é do que uma lista de algumas das tarefas que esses grandes modelos de linguagem podem fazer. E não entenda mal, aqui tem bastante coisa muito impressionante, muita coisa útil, muita coisa interessante. Mas aí, beleza. Ainda assim, dá para dizer que tudo isso que um grande modelo de linguagem pode fazer, na verdade, cabe em um único lugar. Cabe em uma única caixinha. Que o ChatGPT, o Gemini e o DeepSeek podem fazer, cabem tudo em uma única caixinha. E essa caixinha pode ser rotulada como linguagem. E também algumas outras coisas relacionadas. E isso faz sentido porque eles são grandes modelos de linguagem. O que eles podem ou poderão fazer vai ser sempre relacionado à linguagem. Perto do que uma AGI pode fazer, a linguagem acaba sendo apenas uma fração. Então, já que esses modelos estão limitados à linguagem, isso significa que esses modelos não vão ser capazes, por exemplo, de lavar uma pilha de louça. Talvez eu tenha algum problema com louça, mas o fato é que esses modelos não só não sabem lavar louça direito, mas eles não estão ficando melhores nisso. Ei, ChatGPT, você consegue lavar uma pilha de louça? Ah, se eu pudesse lavar a louça de verdade, eu ajudaria com certeza. Infelizmente, eu fico só no mundo virtual, então eu não tenho mãos pra pegar na esponja. Mas olha, se precisar de dicas de como organizar a tarefa, ou até de uma companhia pra conversar enquanto lava a louça, tô aqui. Inútil. Pois é, mas ainda assim nós temos manchetes como essa aqui. Sam Altman diz que a AGI vai chegar antes de 2030. Como isso é possível? Bom, isso não parece ser verdade. O ChatGPT não vai conseguir fazer todas as tarefas humanas simplesmente ficando maior e melhor. E assim, Sam Altman sabe disso. Inclusive a OpenAI e a Microsoft fizeram simplesmente um acordo que diz que no momento em que a IA deles gerar 100 bilhões de lucro, ela vai ser considerada uma AGI. Essa é uma definição de AGI totalmente financeira que independe das suas capacidades de fato. Isso é estranho, porque fica parecendo supostamente que CEOs falam de AGI só para manter investidores felizes e o público geral interessado no hype dos seus produtos e serviços. Nem que para isso seja necessário pegar o termo AGI e dizer que ele tem outro significado, ou até que ele já não tem mais utilidade nenhuma. Então, digamos que a corrida armamentista das IAs em busca da AGI é uma mentira, porque as inovações não estão sendo feitas com o objetivo de chegar em uma AGI. Então, essa corrida meio que
não tem uma linha de chegada. Porque a inovação que de fato vai nos fazer chegar até uma AGI não vai ser pegar esses modelos de linguagem que nós já conhecemos e deixar eles maiores e melhores. Eles podem tentar alcançar a AGI, mas eles não vão conseguir. Esqueça, na verdade, tudo isso, todo esse tipo de arquitetura de IA, porque a inovação que vai de fato nos fazer chegar até uma AGI, na verdade, vai ser a criação de um outro tipo de IA, uma outra arquitetura que aprende e funciona de uma forma diferente de tudo o que conhecemos hoje. Essa é a inovação. E bom, atualmente parece que não existe uma gigantesca corrida para chegar nessa inovação que nos levaria possivelmente a uma AGI. Os incentivos não estão aí. A corrida entre países pode até ser marketeada como uma disputa para ver quem chega primeiro em uma AGI, mas isso parece ser mais um marketing, porque essa não é uma corrida de quem cria um IA primeiro que consegue fazer mais tarefas diferentes, ou seja, se tornar um AGI. Na realidade, essa é uma corrida para ver quem cria IAs que são melhores em alguns tipos de tarefas. E que tarefas são essas que essa galera quer? Bom, são as que possuem algum interesse econômico ou militar. Esses são os incentivos. E é nesse aspecto que essa corrida das IAs pode não ser bem exatamente armamentista. Olha só, para entender isso, olhe para essa página que eu imprimi na internet. Essa aqui é uma página da Wikipédia com exatamente o termo corrida armamentista de inteligência artificial. E isso aqui nos mostra que realmente esse negócio de corrida armamentista de IAs é uma coisa. E essa é uma clara referência a uma corrida armamentista original que aconteceu durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. E a dinâmica dessa corrida realmente envolvia armas. O que acontecia é que um país desenvolvia ogivas nucleares e métodos de lançamento e tal, e aí o outro país percebia que, ei, peraí, esse cara aqui tem esse negócio agora, eu vou fazer mais disso, eu não posso ficar pra trás. E aí ia lá e fazia mais. Mas espera, então esse aqui ficou pra trás agora, então ele tem que fazer ainda mais. E aí de novo isso acontecia do outro lado, e o incentivo era de fazer mais ainda, e assim por diante. Esses incentivos, essa brincadeira gostosa aqui podia rolar por bastante tempo, até chegar a um ponto em que os dois países estavam tão armados que eles poderiam causar algo interessante. Eles poderiam causar uma situação em que há tantas armas envolvidas que, se um país atacar o outro com todas as suas armas, esse atacado pode contra-atacar, e aí eles se destroem e provavelmente toda a civilização humana iria se destruir também. Então a ideia de se armar até os dentes, com uma capacidade de basicamente destruir tudo que nós conhecemos, parece uma ideia assustadora. Mas foi graças a esse medo da destruição mútua que fez com que esses dois paizinhos bem aqui nunca realizassem o primeiro ataque. E já que isso nunca aconteceu, o mundo se manteve em equilíbrio. É isso que aconteceu originalmente. Agora, quando nós falamos em corrida armamentista das IAs, a impressão que esse termo dá é que hoje acontece exatamente a mesma coisa. A única diferença é que, em vez da União Soviética, estamos falando da China, e ao invés de armas nucleares, estamos falando de IAs, inteligências artificiais que podem ser usadas para alguma atividade militar. E aí um país faz umas IAs, depois o outro reage fazendo mais, e assim por diante, e no final o mundo permanece o mesmo em equilíbrio. Assim como aconteceu na corrida armamentista original. Mas isso não é verdade. Existem várias coisas fundamentalmente bem erradas aqui nessa comparação. E a mais importante de coisas é que há uma diferença entre isso aqui e isso aqui. Veja, por exemplo, uma bomba atômica. Ela serve apenas para um negócio: causar destruição. Agora, por outro lado, um IA serve para várias coisas. Pode servir para destruição, mas também serve para muita coisa além disso. E por mais que as IAs não consigam fazer absolutamente todas as tarefas que um ser humano conseguiria, e
provavelmente essa corrida nem é exatamente sobre isso, ainda assim, só com um grande modelo de linguagem como o ChatGPT, já dá pra fazer bastante coisa. Chat, faz pra mim agora uma rima sobre pamonha. Com certeza. Vamos lá. No fogão de lenha quentinho, a pamonha é tradição. Milho, açúcar e carinho, no coração do sertão. Cozida na palha verdinha, com sabor que é uma bênção. Pamonha é rima e afeto, em cada pedaço uma canção. Cringe! Tudo bem que essa rima não tenha ficado um primor, e nem que talvez rimas de pamonha não sejam uma coisa tão útil para aumentar sua capacidade militar do seu país, mas se uma IA pode fazer um negócio esquisito desse, ela também pode talvez ser usada por militares para deixar algum processo interno deles mais eficiente. Mas claro que isso também seria, digamos, um ganho muito marginal e indireto. Porém, nós não temos só grandes modelos de linguagem para isso. De repente, uma outra arquitetura de IA que não tem nada a ver com um grande modelo de linguagem pode servir para pilotar um drone que pode ter uma aplicação prática na agricultura, ou quem sabe no cinema, ou quem sabe ainda uma aplicação no campo militar, ou ainda uma outra arquitetura de IA pode ser usada para o reconhecimento facial, que serve para você destrancar a porta da sua casa ou do seu trabalho. Mas acontece que essa tecnologia também pode ser de repente usada para o reconhecimento de alvos militares. Então veja bem o que está acontecendo aqui. Nós estamos falando de uma tecnologia que na verdade tem uma utilização dupla. Ela pode ser usada tanto para fins pacíficos quanto para militares. E essa característica acaba tornando muito difícil ligar exatamente com precisão IAs a um aumento na capacidade da destruição militar de um país. Porque pensa bem, na época da corrida armamentista original, quando o seu inimigo ia lá e acrescentava ali armas nucleares, bastava enviar um espião e ver se eles estavam com mais armas nucleares, ou com um maior equivalente delas em toneladas de TNT. Vendo lá que ele cresceu essa capacidade, então você também, nessa lógica, iria aumentar a sua própria para não ficar para trás. Agora, no caso das IAs, é muito mais difícil fazer essa exata quantificação. Hoje em dia, o seu adversário pode aumentar sua capacidade de IAs e podem até mandar alguns espiões, mas assim, se eles fizerem mais IAs, significa que eles vão estar aumentando a capacidade militar deles? Ou será que eles vão estar usando elas para fins pacíficos? E aí, na dúvida, você poderia, de repente, fazer mais IAs para não ficar para trás, sendo que você também não sabe se essas IAs vão dar algum resultado militar. Sei lá, às vezes, de repente, uma certa IA ou uma arquitetura de IA que parece que vai ter alguma utilidade militar no futuro, pode acabar não tendo. E vice-versa. Porque afinal de contas, sobre o que é essa corrida de IAs? Seria uma corrida para ver quem tem mais IAs? Ou, sei lá, que tem mais arquiteturas diferentes de IAs? Ou, de repente, as que têm menos IAs, mas tem IAs que consomem menos recursos? Ou, de repente, pode ser que tem mais patentes? Ou que gasta mais dinheiro? Ou que desenvolve um único modelo que é capaz de ser chamado de modelo de ponta líder de mercado. E aí vamos supor que o critério é o líder de mercado. Ainda assim, se você tem uma arma que não tem IA e uma arma igualzinha ou muito parecida que tem IA, sabe, qual que é a diferença daqui pra cá? Só porque você agora tem uma arma com IA, isso significa que ela vai ser o quê? Tipo, 2 vezes melhor? 3, 10 vezes melhor? É muito difícil quantificar essas coisas em capacidade de destruição militar. E mesmo que existisse um consenso entre o que a gente deveria usar aqui nessa história para medir essa corrida, ainda assim poderia ser muito complicado dizer quem que está à frente dessa corrida. Porque a maneira como que armas nucleares e IAs são desenvolvidas nessas corridas aconteciam e acontecem de maneira bem diferente. No caso de armas nucleares, eram os governos que centralizavam neles ou em volta deles o desenvolvimento e a criação de armas nucleares. Para deixar isso mais claro, olha só esse esqueminha aqui. Vamos dizer que na época da Guerra Fria contra a União Soviética, os Estados Unidos queriam desenvolver armas nucleares. Como que eles faziam isso? Bom, aqui temos o país dos Estados Unidos. E aí, para ele fazer
uma bomba nuclear, ele precisaria que o seu governo gastasse dinheiro contratando cientistas e empresas. Tudo isso estaria sob o comando do governo. Afinal, ele estaria pagando tudo. E, enquanto isso, os soviéticos tinham um esquema separado e independente. Independente porque a produção e desenvolvimento de armas nucleares de um país era um segredo que ficava ali contido no país. Não era uma coisa que poderia ajudar os outros. Por exemplo, uma empresa americana que estava aqui nesse esquema dos americanos não poderia resolver do nada também ajudar a União Soviética. Ela teria que ajudar só os americanos. Ela é uma empresa americana, então esquece os soviéticos. Tudo era um sistema relativamente isolado. E assim foi a corrida armamentista original. Agora, a corrida armamentista das IAs é totalmente diferente. Enquanto que originalmente você tem tudo centralizado no governo, atualmente com as IAs você tem as coisas muito mais descentralizadas. Isso acontece por uma coisa muito interessante, porque uma empresa que fazia o produto, no caso uma bomba nuclear, ela não poderia simplesmente decidir vender essa bomba nuclear para a população em geral, só poderia vender para o governo dos Estados Unidos, se essa aqui fosse uma empresa americana. Então, podemos dizer que a empresa depende do governo. Agora, já no caso da corrida das IAs, uma empresa poderia fazer o seu produto, que no caso é uma IA, e ela sozinha, ela pode vender esse produto para a população em geral. É isso que a OpenAI, uma empresa, faz com o seu produto ChatGPT. Ele simplesmente é vendido para o público. O ChatGPT, que é uma empresa americana, pode muito bem ser vendido para o público em geral em uma competição com o DeepSeek, que é da China. Essas duas IAs vão estar sendo vendidas em paralelo em uma competição de mercado para o mesmo público. Além disso, essa competição pode acontecer dentro de um único país, porque se a gente estiver falando em vez de DeepSeek ou de Gemini, os dois são do mesmo país, dos Estados Unidos, e eles vão estar também competindo pelo mesmo público. São competições entre duas empresas gigantescas, e como empresas gigantescas que são, elas não ficam contidas em um único país. O dono do Gemini é o Google. E ele, por exemplo, é uma empresa dos Estados Unidos. E se o Google é uma empresa dos Estados Unidos, você imagina que tudo deve estar aqui nos Estados Unidos. Mas isso não é verdade. Tem um ramo importante da sua expertise em IA que está no DeepMind. E o que é o DeepMind, senão apenas uma subsidiária do Google que está no Reino Unido. Ou seja, as IAs do Google meio que não são obra apenas do seu país sede, mas também de outros lugares. E fora isso, ainda tem um detalhe também muito importante, porque a pesquisa de desenvolvimento das IAs depende de uma rede internacional de pesquisadores que, não por acaso, estão espalhados em vários países pelo mundo e todos colaboram entre si. Então a gente pode resumir que o processo é o seguinte: tudo começa com vários países diferentes pelo mundo, que podem ser rivais ou não, e todos eles têm seus núcleos de pesquisadores, em que todos vão aproveitar a pesquisa do outro. E quem pode aproveitar essa pesquisa também, e quem pode aproveitar essa troca de pesquisas gostosa aqui também, são empresas que têm ramos em mais de um país, ou só em um país. Vão competir com outras empresas que estão dentro do mesmo país ou até de outro país, vão produzir IAs para serem vendidas, competir por dinheiro do público em geral. E aí, se a gente simplificar apenas com as empresas de um único país que desenvolvem IAs para o público em geral, a gente pode resumir tudo isso aqui e dizer que tudo isso está dentro de um único lugar, dentro de uma única esfera. Essa aqui é a esfera civil empresarial. Veja que até agora eu não falei nada sobre os interesses de uma outra esfera, a esfera militar
governamental. Se a gente estiver falando dessas duas esferas dentro de um mesmo país, os Estados Unidos, por exemplo, e aí o governo dos Estados Unidos, que está aqui nessa esfera, fica ali só vendo na outra esfera as empresas e os cientistas criando IAs, sendo que o governo gostaria de aproximar-se disso aqui para poder obter IAs. E como isso é feito? Bom, essa aproximação dessas duas esferas pode ser de tal forma, essas IAs podem acabar se espalhando para a esfera militar e governamental. O governo só ia se aproveitar de algo que já está rolando em outro lugar. Tá, mas como exatamente na prática o governo poderia fazer isso? Bom, o governo aqui pode, por exemplo, pagar para que essa empresa aqui faça um IA bem interessante para eles usarem. Ou quem sabe, podem ser criadas leis ou incentivos que facilitem que civis, como pesquisadores ou funcionários de empresas, se aproximem dessa esfera para participar de pesquisa de desenvolvimento militar. Ou quem sabe, o governo se junte com uma empresa para criar uma zona de inovação, um laboratório, alguma coisa assim, para se criar IAs que são úteis para os militares. E indo ainda mais longe, a gente pode dizer que o governo pode ser dono de uma parte das empresas. Ou de repente o governo pode influenciar quem comanda a empresa, ou como ela deve ser comandada, ou sei lá, interferir em acordos comerciais, ou simplesmente ditar as regras e pronto. E aí, controlando a empresa, o governo pode dizer que ela deve fazer IAs paramilitares. E bom, cada país tem um governo que age de forma diferente. E isso quer dizer que os Estados Unidos usam todas essas formas de fazer IAs paramilitares? Não necessariamente, porque cada país tem um governo que age de forma diferente, que pode ser mais ou menos intervencionista. Um lugar como os Estados Unidos, por exemplo, pode ter uma esfera civil empresarial com um enorme desenvolvimento de IAs. Mas como esse país em específico pode não ser geralmente tão intervencionista, pode ser que um percentual não tão grande de IAs se espalhe para a esfera militar e governamental. Agora, já a China, podemos supostamente dizer que, quem sabe, ela tenha menos IAs rolando na sua esfera civil e empresarial. Mas já que esse é um país que costuma muitas vezes ser mais intervencionista, pode ser que uma fatia maior das IAs acabe se espalhando para a esfera militar e governamental. Então, no final das contas, pode ser que os militares desses dois lugares podem ter mais ou menos algo parecido em questão de IA, mas não tem como a gente saber exatamente porque não existem critérios claros. Pode ser que isso seja a realidade, mas não tem como ter certeza, não existem critérios claros. Na verdade, a única coisa que temos certeza é que podemos dizer que essa corrida armamentista de IAs é uma mentira. Ou pelo menos esse termo nos faz entender algumas coisas de forma errada. Porque até agora essa não é exatamente uma corrida entre países como na Guerra Fria. E também não é armamentista, porque o motor disso tudo está na esfera civil e empresarial. E eu sei que esse termo de corrida armamentista das IAs é uma comparação, é uma metáfora com o que aconteceu na Guerra Fria. E isso pode fazer algum sentido, mas como toda metáfora, ela tem limitações. E a principal delas é o resultado que isso traz para o mundo. Enquanto que na corrida armamentista das armas nucleares acabou gerando um mundo estável e um equilíbrio ainda que tenso, a corrida armamentista das IAs atualmente vai gerar um mundo totalmente diferente. IAs não vão nos dar estabilidade. Pro bem ou pro mal, elas têm o potencial de causar disrupção em quase todos os aspectos da vida humana nas próximas décadas. E cabe à humanidade de agora fazer as escolhas certas para nos levarem a um lugar melhor. E melhor seria se a gente entendesse, enfim, por que a Terra é um lugar tão quente. E, para entender isso, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. Me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos e tchau!